Bom dia, meninas. Mais um dia, mais uma segunda-feira aqui diante do Senhor, trazendo uma palavra para os nossos corações, né? Deus, ele sempre fala conosco através da sua palavra, né? E nessa manhã eu quero trazer uma palavra diretamente do coração de Deus para nossas vidas, né? Uma palavra que vai nos encorajar e vai também nos fortalecer diante do Senhor. Saber que em tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito das tempestades que muitas vezes nós se deparamos com elas durante a nossa caminhada com Deus. E sabemos que Deus, através da sua palavra, ele deixa bem claro que as tempestades que ele permite vir sobre as nossas vidas, porque quando eu falo permite, é porque tudo é permitido pelo Senhor, né? Porque é ele que tem o controle de tudo nas suas mãos, né? Principalmente o controle das nossas vidas. Então, essa palavra ele deixa bem claro que as tempestades que vêm sobre nós não é para nos matar. E sim, eu vou estar citando 3 tipos de tempestade nessa manhã, que em todas elas Deus tem um propósito diferente na nossa vida. Então, a primeira tempestade está no livro de Jonas, capítulo 1. Essa tempestade, o Senhor deixa bem claro qual é o propósito que ele tem na vida de Jonas através dessa tempestade. A palavra diz que Deus chama Jonas. Jonas é um profeta do Senhor da época, né? E ali primeiro Deus olha para a cidade de Nínive e ele vê uma cidade, uma nação destruída, uma nação perdida. Então, Deus, como ele é um Deus misericordioso, Deus quer sempre o nosso bem. Por mais que nós seja desobediente à palavra dele, desobediente a ele, mas Deus está sempre querendo o nosso bem. Então, essa palavra mostra que Deus, ele vê aquela cidade totalmente destruída no pecado, afundada no pecado, né? E Deus chama o seu profeta Jonas e fala: Jonas, vai até a cidade de Nínive e lá você avisa para o povo daquela cidade que se eles não se arrependerem dos seus pecados, eu vou destruir aquela cidade dentro de 40 dias. Primeiro, uma coisa que Deus mostra, Deus ele nunca faz nada na nossa vida antes que ele nos avise primeiro. Deus, ele nos dá sempre a oportunidade para nós se arrepender, mas ele não faz nada na nossa vida que nós não saiba primeiro, né? Até porque ele dá a oportunidade para nós se arrepender e se chegar a ele, né? Foi o que ele fez com o povo daquela cidade, né? Então, Jonas, ele recebe ali a ordem de Deus para ele ir até aquela cidade e falar para eles: olha, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, Deus vai destruir essa cidade dentro de 40 dias. Não vai ficar nada, vai ser uma destruição total, né? Então, Jonas, a palavra diz que ele se apressa, não para fazer o que Deus mandou ele fazer, mas para fugir do propósito de Deus. E ali Jonas vai até um porto, onde sai navio para todas as partes do mundo, né? Então, ali ele encontra um navio que vai para Tarsis. E ele compra a passagem dele para ele ir para Tarsis, sendo que Deus mandou ele ir para Nínive. E ali ele faz ao contrário da vontade do Senhor.
E ele compra a passagem, entra naquele navio e Deus vendo tudo, porque nosso Deus, ele vê tudo. Ele é o Deus que tudo vê. E ali ele compra a passagem dele e vai para Tarsis. Só que no caminho, quando ele entra naquele navio, Deus manda. A palavra do Senhor fala que Deus manda uma grande tempestade ali sobre aquele navio. E aquele povo do navio, eles começam a sofrer as consequências da desobediência de Jonas. Mas até o momento eles não sabem por que eles estão passando aquela tempestade. Eles começam a fazer de tudo para se livrarem daquela tempestade. A palavra diz que eles perdem todas as cargas deles que está ali no navio. Eles jogam tudo fora. Quanto mais eles lutam contra a tempestade, mais Deus aumenta aquela tempestade. Ou seja, o propósito dessa tempestade que Deus mandou ali, naquele navio, foi para trazer Jonas de volta para o caminho. O caminho que ele tinha se desviado. Não era para matar Jonas e nem era para matar aquele povo que estava ali dentro aquelas pessoas que estavam dentro do navio. Era apenas para trazer Jonas de volta para o propósito que Deus queria com ele. Amém? Então, as tempestades que vêm sobre a nossa vida sempre tem um propósito de Deus. Não é para nos matar. E o que eu quero falar para você nessa manhã, se você está passando por algum tipo de tempestade, seja ela qual for, seja enfermidade, seja qualquer outro tipo de luta, saiba, essa tempestade não é para te matar. Deus tem um propósito na tua vida através de tudo isso que você está passando. Comece a perguntar ao Senhor, Senhor, por que o Senhor permitiu que isso sobreviesse sobre mim? Deus vai responder. Essa tempestade não é para a tua morte, e sim para um propósito que Deus tem na sua vida. Então, vamos à segunda tempestade. Essa segunda tempestade, ela está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Depois você medita nessa palavra. Essa palavra, ela diz que Jesus, ele estava ali com uma grande multidão, ensinando aquela multidão, e de repente, os apóstolos veem que aquela multidão está com fome, né? E ali chega um menino, né, com aqueles dois peixes, com os pães e os peixes, né? E ali Jesus multiplica aqueles pães e os peixes e dá comida para aquela grande multidão. Mas de repente Jesus despede aquela multidão e chama os discípulos dele e fala: peguem o barco e vão para o outro lado do mar. E eu vou para o monte orar. E assim aconteceu. O discípulo pega o barco e vão para o outro lado do mar. E Jesus, ele fica sozinho ali no monte orando. E quando os discípulos eles chegam no meio do mar, eles se deparam também com uma grande tempestade. Uma tempestade tão grande que eles ficam a ponto de morrer. A tempestade, ela é tão forte que ela joga o barco para um lado e para outro, e ali os discípulos eles ficam com medo porque eles acham que vão morrer. Mas lembra, as tempestades não é para nos matar. Deus também tinha um propósito muito grande nessa tempestade que ele mandou ali sobre os discípulos. E ali os discípulos, quanto mais eles lutam, mais tempestade. E de repente, no meio daquelas tempestades, eles olham e vê alguém andando sobre as águas.
E eles ficam, a palavra diz que eles ficam com mais medo, a ponto de gritarem. Eles gritam, é um fantasma. E ali Jesus, vendo que eles estão com medo, medo de morrer e agora medo de algo que eles estão vendo ali que eles nunca viram, nunca tinham visto na vida deles. Mesmo eles sendo pescadores, que essa era a profissão deles, mas eles nunca tinham visto algo assim no mar, alguém andando sobre as águas. E eles gritam, é um fantasma. E ali Jesus fala, não tenham medo, sou eu. E ali Pedro fala, mestre, se é tu mesmo, faz com que eu também ande sobre as águas. E ali Jesus fala, vem Pedro. E a palavra diz que Pedro, ele sai no meio daquela tempestade andando sobre as águas. E ali, qual o propósito de Deus sobre essa tempestade na vida dos discípulos, né? Ali Pedro sai andando sobre as águas e depois Pedro, quando a palavra diz que Pedro tira o foco, os olhos dele ali da tempestade e ele afunda, ou seja, ele afunda, mas Jesus pega ele pela mão e vão para dentro do barco. Então, quando ele chega dentro do barco, a palavra diz que todos os discípulos, eles se ajoelham aos pés de Jesus. E ali eles falam, mestre, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, qual o propósito que Deus tinha sobre essa tempestade na vida dos discípulos? Deus, ele queria se revelar ao discípulo. Naquele momento daquela grande tempestade, os discípulos reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Então, a tempestade foi para Jesus se revelar ao discípulo quem ele era. E outro ponto muito maravilhoso é que Pedro, mesmo pensando que ele vai morrer ali no meio daquela tempestade, não só ele, mas todos os outros discípulos, Pedro, ele sai do meio de uma tempestade andando sobre as águas. O que isso quer dizer? Quer dizer que Pedro, ele sai do meio de uma grande tempestade para viver o sobrenatural de Deus. Essa palavra o Senhor tem para você nessa manhã. Você que está no meio de uma tempestade, achando que vai morrer, já lutou de todas as formas. E até hoje, você acha que não tem jeito, que não vai conseguir. Mas a palavra do Senhor nessa manhã para a tua vida é que você vai sair do meio dessa grande tempestade andando sobre as águas. Você vai sair do meio dessa grande tempestade para viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Para você viver algo que você nunca viu e nunca viveu. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Os discípulos, eles nunca tinham visto e nunca viveram algo tão grande de ver alguém andar sobre as águas e também de andar sobre as águas, porque Pedro saiu do meio da tempestade para andar sobre as águas. E assim vai ser na tua vida, em nome de Jesus. Por maior que seja essa luta que você está passando hoje, o Senhor manda dizer para você, não tema, não tenha medo. Você não vai morrer no meio dessa tempestade. Você vai sair dela andando sobre as águas. Você vai sair dessa tempestade para viver o sobrenatural de Deus, para viver o propósito que Deus tem na tua vida. Amém? Então vamos à terceira
tempestade. Essa terceira tempestade, ela está no livro de Atos, capítulo 27. Também, se você quiser, você pode meditar nela lá, né? Não vou estar lendo para o vídeo não ficar muito grande. Mas essa tempestade também fala de Paulo, o apóstolo Paulo. A palavra diz que ele, Paulo, servo de Deus, ele já tinha se convertido ao Senhor. Ele já tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Porque no dia que Paulo ele teve um encontro com Jesus, ele foi transformado. É isso que a palavra também fala, né? Que quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nunca mais nós somos as mesmas pessoas. Tem que haver uma transformação na nossa vida, né? E foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Paulo, o momento que ele teve aquele encontro com Jesus, ele foi totalmente transformado. Então, Paulo começa a fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, e de repente Paulo vai preso lá em Cesareia. Mas a palavra diz que Paulo, como ele era romano, ele tinha um desejo no coração dele ser julgado em Roma. Então, a palavra também diz que Deus, ele sempre cumpre com o desejo do nosso coração. E ali Deus usa ali aquelas autoridades ali em Cesareia também para cumprir o desejo do coração de Paulo, para que Paulo fosse para Roma para ser julgado lá, né? Então, eles colocam também Paulo ali no navio, entrega Paulo ali na mão de um centurião chamado Júlio e eles seguem a viagem. Mas a palavra diz que no meio da viagem surge, não é mais nenhuma tempestade. A palavra diz que é um furacão. O nome desse furacão é Euroquilão, porque é um furacão destruidor. Onde ele passa, ele vai destruindo tudo. E esse furacão, ele atingiu ali em cheio o navio que Paulo estava. E Paulo, até ele avisa ali para aquele povo do navio para pararem, não seguir viagem, mas aquelas pessoas ali que comandam o navio não dão ouvido a Paulo, até porque Paulo ali diante dos olhos dele é apenas um prisioneiro, né? Então eles não, na parte humana, eles não vão deixar de dar ouvido para um comandante do navio para dar para um prisioneiro, né? Ou seja, Paulo estava sendo usado por Deus avisando, parem aqui porque vocês vão encontrar muitos problemas nessa viagem se vocês continuarem essa viagem. Mas eles não deram ouvido, né? Então, ali surge essa grande tempestade, que não é tempestade, é um furacão. E começa ali a luta deles, né? E a palavra diz que eles têm ali a atitude dele lançar toda aquela bagagem do navio fora, jogar fora no mar. Aí é onde está o segredo dessa palavra. Eu quero que você preste atenção. Essa palavra é uma palavra que o Senhor me revelou e eu quero passar ela para você e quero que você preste muita atenção. Eles pegam toda a bagagem do navio e lançam fora ali no mar para que eles não morram, para que o navio não afunde e eles venham a morrer. Espiritualmente, essa palavra foi revelada para mim. O navio, ele representa a nossa vida. E muitas vezes, durante a nossa vida com Deus, a nossa caminhada, nós começamos a se encher de tanta bagagem que chegamos ao ponto de morrer, de não conseguir seguir a nossa viagem com Deus. Tem pessoa que guarda bagagem no coração de quando era criança. Tem pessoas que guardam o passado em vez de viver o presente e o futuro que Deus tem. Porque Deus, ele tem um bom futuro para cada um de nós.
E às vezes, nós não conseguimos viver aquilo de bom que Deus tem para nós, porque nós estamos cheios de bagagem. Bagagem que não vai nos levar a lugar nenhum. Bagagem que ainda corremos risco de morrer, porque assim aconteceu com aquele povo que estava ali junto com Paulo. Eles também estavam ao ponto de morrer no meio de um furacão, mas eles resolveram jogar toda aquela bagagem fora para que aquele navio ele se esvaziasse, ele não afundasse. E assim, isso é o que Deus quer conosco. A palavra dessa manhã é: pega toda a tua bagagem, eu pego toda a minha bagagem e lanço fora, para que eu não venha morrer, para que eu não venha correr o risco de afundar. Muitas vezes nós se enchemos de tanta bagagem que não conseguimos mais andar, dar um passo para frente, porque a bagagem é pesada demais. E além dela ser pesada demais, impede de nós receber as bênçãos que o Senhor tem para nós, porque nós já estamos cheios de algo que só nos fazem mal, que só atrapalha a nossa vida. Mas a mensagem do Senhor nessa manhã, para mim e para você, pega toda essa bagagem e lança fora, se esvazia de tudo isso para que você possa viver os milagres de Deus na tua vida. Foi isso que aconteceu com Paulo. Eles pegaram toda aquela bagagem e lançaram fora. E ali eles ficaram leves, eles se esvaziaram. Paulo, quando eles fazem isso, Paulo ele se enche tanto do poder de Deus, porque é isso que Deus tem para nós. Deus quer, nessa manhã, que nós pegue a nossa bagagem e lance toda fora e se encha do poder dele. Se encha das maravilhas que ele tem para nós, porque Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. E ali, depois que Paulo lança toda aquela bagagem fora, Paulo ele se enche tanto da presença de Deus, e ali no meio daquela tempestade, Deus envia um anjo até Paulo e fala para ele: Paulo, não tenha medo, você vai chegar aonde você quer chegar. E essa é a mensagem que Deus tem para você nessa manhã. Lança essa bagagem fora, se esvazia de tudo isso que só tem atrapalhado a tua vida e se enche do poder de Deus, porque Deus manda falar para você nessa manhã: você vai chegar onde você quer chegar. Porque esse também é o propósito que Deus tem na tua vida. E ali a palavra diz que Paulo, depois que ele lança a bagagem fora, ele se enche do poder de Deus e ele chega em uma ilha, a ilha de Malta. E uma coisa muito interessante é que Deus nos mostra através dessa palavra, é que quando nós lança a bagagem fora, se esvazia de tudo que não agrada ao Senhor e se enche de Deus, o inimigo ele fica tão furioso, que Paulo, quando ele chegou naquela ilha de Malta, ali já tinha uma serpente esperando por ele. A serpente, ela representa o diabo. Então a fúria do diabo era tão grande ali com Paulo, que Paulo, ele chegando na ilha, a palavra diz que ele foi juntar uns gravetos para aquecer mais, acender mais o fogo, para que ele se aquecesse naquele fogo. E ali de repente uma serpente pega na mão dele e fica empendurada. E ali todas aquelas pessoas que estão com Paulo, eles param, eles ficam parados olhando Paulo cair e morrer, porque a serpente é venenosa. E o que acontece? Paulo pega aquela serpente e lança no fogo. O que Deus revela para nós nessa manhã é que depois que nós lança a bagagem fora, se enche de Deus, o diabo não tem poder sobre nós.
A enfermidade não tem poder sobre nós. Os ataques do inimigo não faz efeito na nossa vida. Porque nós estamos cheios do poder de Deus e é isso que Deus quer para mim e para você nessa manhã. Essa é a mensagem do Senhor para nós, né? Então, o Paulo pega aquela serpente e lança no fogo. Que fogo é esse? O fogo do Espírito Santo que está sobre a nossa vida, que joga por terra todo o mal que se levanta contra nós. O mal não tem poder sobre nós se nós andar cheio da presença do Senhor. Eu vou te dar 2 exemplos rapidinho. Como é importante nós lançar nossa bagagem fora para se encher de Deus. A Bíblia fala de Ana. Ana, a mulher de Eucana, ela não tinha filho e o desejo de Ana era ter filho, ela era estéril. E eu creio que era o desejo de Deus também dar filho para Ana. Mas ela demorou, como ela era estéril, ela não tinha filho. E o marido dela casa com outra mulher para que desse filho para ela, que é Peninha, né? E ali quando ele casa, Eucana casa com essa mulher, ela começa a dar filho para ele. E ali Ana começa a ser humilhada por Peninha, né? Porque ela não tem filho. Peninha começa a humilhar a Ana e Ana ela começa a se encher de tristeza. Encheu o coração dela de tristeza, de amargura, de angústia. Ou seja, Ana, em vez dela se encher de Deus, para que Deus realize o milagre na vida dela, de lhe dar um filho, não, ela se enche de tudo isso que não agrada ao Senhor. De amargura, de raiva, de tristeza, de angústia, de tudo que não presta, porque esses os sentimentos que o diabo oferece. Mas Deus não, o sentimento que Deus tem para nós é sentimento de alegria, de paz, de amor, de coisas maravilhosas. É isso que Deus tem para nós. Mas Ana, ela se encheu de tudo aquilo que o inimigo, Peninha usada pelo inimigo, ela afrontava Ana todos os dias. E Ana começou a se alimentar daquilo e atrasar a bênção que Deus tinha na vida dela. Mas a palavra também nos mostra que no dia que Ana, ela resolveu jogar toda aquela bagagem fora, ela foi até o templo e lá ela se prostrou diante do altar do Senhor e colocou toda aquela bagagem ali no altar de Deus. A ponto, ela estava tão amargurada, a ponto do sacerdote Eli pensar que ela estava embriagada, mas ela não estava embriagada. Ela mesmo fala: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher amargurada. Ou seja, ela estava dominada pela amargura, ela não tinha espaço, o coração dela não tinha espaço para Deus. Mas naquele dia, ela resolveu colocar toda aquela bagagem que ela carregava, que era um fardo muito pesado para ela, que ela não suportava mais. E ela colocou aquela bagagem diante do altar do Senhor. No momento que ela se esvaziou daquilo, Deus deu o milagre que ela tanto esperava, que era o filho. Ali mesmo, o sacerdote Eli profetizou na vida dela. No momento que ele profetizou, Deus abençoou ela e ela recebeu o milagre de ter o filho Samuel. E a mensagem do Senhor para você e para mim nessa manhã: coloque essa bagagem diante do altar do Senhor. Não carregue mais bagagem. Essa bagagem está te atrapalhando a você receber o seu milagre. Seja ódio, tristeza, amargura, raiva, seja o que for, lança fora em nome de Jesus e se esvazia para se encher de Deus e receber o teu milagre. Foi isso que aconteceu na vida de Ana. Eu vou te dar outro exemplo rapidinho. Esse fala de José do Egito. Todos nós conhecemos a palavra, a história de José. José foi um jovem que sofreu muito. Os irmãos dele
tentaram matar, e você sabe dessa história, e fizeram muita coisa ruim na vida de José. José sofreu muito por isso. Só que Deus nunca deixou José sozinho, assim como Deus nunca nos deixa só. Por mais que nós estejamos no meio de uma tempestade, achando que estamos sozinhos, nunca estamos só, porque Deus está sempre conosco, para nos guardar e não deixar nós morrer no meio da tempestade. E ali José, o tempo se passou, José foi vendido ali para o Egito, e lá no Egito Deus abençoou José, e eu não vou contar a história dele porque todos vocês sabem. E Deus colocou José ali como governador do Egito. José foi abençoado, o faraó entregou ali o controle do Egito nas mãos de José. Mas José tinha um desejo também no coração dele, que era estar com a família dele, com o pai dele, como José desejava o amor do pai. Agora eu faço uma pergunta para você. José, ele estava no controle do Egito, porque todo o poder ali sobre o Egito, o faraó tinha entregado nas mãos de José. Então José, ele poderia, depois dele ser governador, com uma semana, um mês, ou seja, José mandar buscar toda a família dele para o Egito. Por que ele não mandou buscar? Porque tinha bagagem no coração de José que não agradava ao Senhor. Por mais que ele fosse um homem de Deus, mas José também tinha bagagem no coração dele. Qual era essa bagagem? A falta de perdão. Porque José, ele tinha aquela mágoa dos irmãos dele, e com razão, né? Porque nós somos humanos. Então, José, ele tinha mágoa dos irmãos, do sofrimento grande que ele passou por causa dos irmãos dele. Mas, então por isso, quanto mais ele lembrava de tudo isso, mais ele atrasava também a bênção na vida dele, que era o desejo que ele tinha no coração de estar com a família dele. E a palavra diz que quando José, ele foi ver a família dele, José já tinha casado, José já tinha 2 filhos. Olha o tempo que José teve que esperar para poder ter o amor da família dele, a companhia da família, desfrutar o amor do pai dele, né? Por quê? Porque José, ele não estava preparado para perdoar os irmãos. Então Deus, ele foi esperando que José Deus foi trabalhando ali, abençoando José, preparando ele para ele chegar o dia que ele tivesse preparado para perdoar os seus próprios irmãos. Aí Deus marca um encontro com os irmãos de José lá no Egito. Mas esse encontro, José ainda não está preparado para perdoar. Porque se ele tivesse preparado, quando os irmãos dele chegaram, a família dele chegasse no Egito, ele corria e abraçava. Não foi isso que ele fez. Ele prendeu um irmão e mandou os outros de volta, e aí José fez vários testes com os irmãos, né? Ou seja, José não estava preparado para perdoar os irmãos. Mas como Deus é lindo, maravilhoso e quer sempre o nosso bem, Deus prepara mais um encontro com José dentro da casa de José. E naquele encontro, Deus prepara um banquete ali para José com seus próprios irmãos. E ali está José com os servos dele e os irmãos, todos os irmãos. E naquele momento, Deus trabalha no coração de José, porque aquele momento vai ser o dia do perdão. E José manda os servos dele saírem todos da sala onde ele está com os irmãos, para que os servos não ouçam o que ele vai falar com os irmãos. O perdão, né? Então, quando o servo sai, no momento que José vai se revelar aos irmãos que é ele, José, o irmão que eles venderam para o Egito, José ele dá um grito tão alto, mas tão alto, esse grito que José dá, que a palavra diz que Faraó ouviu esse grito lá da casa dele. Algo que não era nem para o servo que estava dentro da casa de José ouvir, Faraó ouviu lá da casa dele. Que grito foi esse? Foi
o que estava dentro do coração de José. Mas naquele momento do grito, que José dá aquele grito, ele é liberto. Ele lança aquilo fora. Ou seja, José tinha bagagem no coração dele e através daquele grito ele lança fora, diante de Deus, porque Deus está ali naquele encontro de José com os irmãos. E no momento que José se liberta daquilo que está dentro do coração dele há anos, José reconhece que os irmãos dele não têm culpa de nada. Ele fala com a própria boca dele e diz para os irmãos, não. Quando os irmãos, ele se revela aos irmãos, os irmãos caem aos pés dele pedindo perdão e ele fala para eles, não se culpem, vocês não têm culpa de nada. Isso foi um propósito de Deus para conservar a nossa família com vida, né? Ou seja, quando nós não guardamos bagagem dentro do nosso coração, nós reconhecemos os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, qual era a bagagem de José? Era a falta de perdão. Ele ainda não tinha conseguido perdoar os irmãos dele, mas naquele momento, do grito, ele lançou fora aquela bagagem e ele perdoou os irmãos dele e foi desfrutar do amor do pai e dos irmãos e de toda a família. Ou seja, a mensagem de Deus para a nossa vida nessa manhã. Lança fora toda essa bagagem. Falta de perdão, seja o que for, lança fora e viva o melhor de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você e para que o Senhor te visite nessa manhã e você possa lançar em nome de Jesus toda a bagagem fora. Joga fora em nome de Jesus e viva aquilo que Deus tem para você. Amém? Senhor meu Deus, nessa manhã, meu Pai, eu te apresento todas essas pessoas que vão estar ouvindo essa palavra, Senhor. Se alguma delas tem alguma bagagem dentro do coração delas, Pai, que elas, em nome de Jesus, possam lançar fora, diante do teu altar, e estar livre, e estar liberta, Pai. Estar vazia de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para viver aquilo de bom que o Senhor tem para cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço essas bênçãos sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém.